Quantas palavras de um novo idioma você consegue aprender por dia? Você consegue aprender 100? A maioria das pessoas vai dizer que não. Eu entendo, porque existe uma crença que circula na internet, no mundo do aprendizado de idiomas, que a mente humana tem um limite fixo de quantas palavras consegue absorver por dia. Tem gente que fala 3, tem gente que fala 5, tem até gente que fala uma só. O que ninguém consegue explicar é de onde veio esse número. Não tem estudo por trás, não tem dado, é opinião. Número inventado, né? E se você acredita nisso, você está se sabotando antes mesmo de começar. Em vez de tentar analisar os resultados e ajustar a estratégia, essas pessoas inventam desculpa antecipada e depois aceitam resultado mediocre, porque se convenceram de que esse é o máximo que qualquer um pode alcançar. Tem uns caras no YouTube que ficam reclamando que aprender muitas palavras em pouco tempo é impossível. Não dá para levar essas pessoas a sério. Se acham que não conseguem, não vão conseguir mesmo. Mas isso é escolha delas. Não significa que todo mundo tem que ser assim. Não dê ouvidos a quem projeta os próprios limites nos outros. Pensa comigo. Se você aprender apenas 3 palavras por dia, em um ano você terá aprendido pouco mais de 1000. E para entender bem um idioma, e falar com fluência, você precisa de pelo menos 10.000 palavras. Nesse ritmo, são 10 anos para ficar fluente. 10 anos estudando todo dia. O que nunca vai acontecer de verdade. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Aprendem vocabulário devagar demais para conseguir entender ou falar o idioma. Aí se convencem que não tem jeito para línguas. E desistem. Ou ficam estudando de vez em quando por anos, sem progresso real nenhum. A solução é simples. Você precisa aprender muito mais palavras, muito mais rápido. A pergunta certa não é se é possível aprender muitas palavras por dia. A pergunta certa é como se aprende muitas palavras por dia. Porque dá para aprender. E agora eu vou te mostrar como fazer isso. Essa é uma questão de estratégia e consistência. A primeira coisa que você precisa entender é a seguinte. Quando você aprende uma palavra, você não aprende ela sozinha. Você aprende dentro de uma frase, com a tradução do lado. Então, 30 frases, quanto tempo você acha que leva para ler? Menos de 30 segundos. E para ouvir num arquivo de áudio? Menos de 1 minuto. A ciência mostra que são necessárias entre 10 e 20 repetições para fixar uma palavra. E se cada revisão da lista completa leva menos de 1 minuto, basta menos de 20 minutos no total para memorizar as 30 palavras. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa fazer essas 20 repetições de uma vez só. Você cria arquivo de áudio, uma única vez, e depois escuta ao longo do dia, enquanto caminha, enquanto malha, no ônibus, no metrô, no carro. E no dia seguinte, você aprende 30 palavras mais. E continua ouvindo as do dia anterior também. Em um mês você aprendeu quase 1000 palavras. Mais do que a maioria das pessoas aprendem anos de estudo. E as primeiras da lista você terá ouvido pelo menos 50 vezes. E assim é impossível esquecer. Mas você pode aprender ainda mais rápido combinando essa repetição espaçada com outra técnica poderosíssima, os mnemônicos. Mnemônicos são associações mentais que fazem o seu cérebro conectar uma palavra a algo que você já conhece. Você encontra uma palavra na sua língua que soa parecido com uma palavra nova, visualiza as dois, o significado e o som, e cria uma associação, uma história, uma imagem, algo absurdo ou memorável. Quanto mais absurdo, melhor funciona. Os romanos antigos usavam essa técnica para memorizar discursos inteiros. É quando você combina mnemônicos com repetição espaçada por arquivo de áudio. Você não aprende 30 palavras por dia, você aprende 100 pelo menos. Principalmente se você adiciona também o aprendizado ativo, repetindo as frases em voz alta e praticando o recall ativo. O processo completo é esse. Primeiro, associe cada palavra nova a uma imagem mental ou um mnemônico. Segundo, leia as frases enquanto ouve o áudio, pelo menos 5 vezes. Terceiro, leia as frases enquanto ouve e repita em voz alta. Quarto, ao longo do dia, ouça o arquivo de áudio quantas vezes conseguir. Quinto, tente dizer as frases de memória e verifique se acertou. E continue até conseguir fazer sem erros. É simples, é sistemático e funciona. E por que funciona? Porque isso é input compreensível de verdade.
Não é ficar assistindo série ou vídeo no YouTube em outro idioma, torcendo para que algo entre na cabeça. É vocabulário aprendido com a técnica certa, com repetição espaçada e prática ativa. Tem gente que passa anos ouvindo música ou assistindo vídeo em outros idiomas e ainda não consegue ter uma conversa básica. Sabe por quê? Porque a exposição passiva, sem foco, não é aprendizado. É entretenimento. É procrastinação. Aprendizado de verdade é ativo. É intencional. É sistemático. Agora vou te falar de uma coisa importante. Isso exige consistência. Se você aprender 30 palavras hoje e não tocar no assunto por 3 meses, vai esquecer, óbvio. Mas se você revisar uma vez por dia, por algumas semanas, e essa revisão leva menos de 1 minuto por lista, essas palavras ficam para sempre. A curva do esquecimento é real, mas a repetição espaçada é a solução. E usando arquivos de áudio, fica muito fácil manter a regularidade. O problema não é sua memória. O problema é o método. Muita gente que diz não conseguir aprender mais de 1 ou 2 palavras por dia nunca tentou de verdade aprender com o método certo. Qualquer pessoa pode aprender um idioma rápido e não esquecer o que aprendeu. A boa notícia é que o método está na sua mão, simples o suficiente para aplicar hoje mesmo. Então, aqui está o desafio. Pega uma lista de frases e começa a aprender. Hoje mesmo. 30 frases novas por dia, revisando as anteriores ouvindo o áudio. Faça isso todo dia por 2 semanas. Em apenas 2 semanas, você terá aprendido centenas de palavras novas. Se não sabe por onde começar, usa as minhas playlists. Tenho uma série de listas de frases para aprender cada idioma.